Fala galera, bem-vindo ao Detona Física e na aula de hoje a gente vai falar de mudanças de fase e calor latente. As fases da matéria, com certeza você já leu ou ouviu alguma coisa sobre elas desde o fundamental. Nós temos o estado sólido, líquido e gasoso. Inicialmente vamos focar nesses três. E qual é a diferença entre esses estados, entre essas fases? A fase sólida é aquela onde as partículas, os átomos constituintes da substância, eles estão bem próximos uns dos outros. No estado líquido, eles já estão um pouco mais distantes. E no estado gasoso, bem mais distantes. Então, uma coisa que pode diferenciar essas três fases é, por exemplo, a proximidade das partículas que compõem essa substância. Sem falar na questão da rigidez, né? A gente sabe que algo sólido é algo rígido. O líquido, as partículas, como elas estão mais distantes, elas ficam bem mais espalhadas. E um gás, o exemplo disso pode ser, por exemplo, um desodorante aerosol, que quando você libera o gás, ele se espalha rapidamente pelo local. Por quê? Uma característica do gás é essa, as partículas ficarem bem distantes umas das outras. Tá bom? Então, outra coisa importante da gente falar é o seguinte, quando você pesquisa esse assunto, sites ou livros, você vai ver uns chamando de fase da matéria e outros de estados da matéria. Qual é o certo? Ou melhor, os dois estão certos? Não. O termo certo para a gente usar é fase da matéria. Fase sólida, fase líquida e fase gasosa. Por quê? O estado depende do que a gente chama de variáveis de estado. Uma dessas variáveis é a temperatura. Então, eu posso ter 2 copos com água na fase líquida. Um desses copos a temperatura está a 20 graus Celsius e o outro mais quente a 60 graus Celsius. O que eu tenho? Duas substâncias na mesma fase, os dois estão na fase líquida, agora em estados diferentes. Você deu para entender? Então, se você tem um sólido numa temperatura X e um outro sólido numa temperatura Y, só o fato da temperatura ser diferente, mesmo que os dois estejam na fase sólida, eles estão em estados diferentes. Deu para entender? Então, o termo correto para a gente usar é fase. Fase sólida, fase líquida, fase gasosa. Provavelmente você vai falar estado sem querer em alguma hora, pelo costume, até eu mesmo. Às vezes eu uso o termo estado sólido, estado líquido, mas é pelo dia a dia, porque a gente já ouviu tanto isso que acaba confundindo, mas o correto é fase. Deu para entender? Então nós temos a fase sólida, líquida e gasosa inicialmente. Eu sei que alguns de vocês já devem estar perguntando, e o plasma? Isso aí a gente vai deixar para um próximo vídeo. Esses outros estados da matéria. Aqui a gente vai focar no básico, ok? Então, quando a gente fala de fases da matéria, a gente também tem que falar das transformações, das mudanças de fase de acordo com essa figura que está aparecendo aí. Um sólido, ele pode passar para o estado líquido, o líquido pode passar para a fase gasosa e vice-versa. Tem uma mudança de fase também que é interessante, que é do sólido direto para o gasoso, que você está vendo aí na figura. Essa é a chamada sublimação. Talvez você se pergunte, por que no dia a dia é muito fácil ver um sólido se transformando em líquido, mas é tão difícil a gente conseguir ver no dia a dia um sólido passando direto para o estado gasoso? Você provavelmente conhece a naftalina. A naftalina é aquela bolinha que a gente bota lá atrás do móvel, sólida, e depois de um tempo ela some, porque ela simplesmente passa do sólido direto para o estado gasoso. Fora a naftalina, que a gente vê a sublimação acontecer, é difícil no dia a dia. Por quê? Porque é tão fácil a gente ver líquido, sólido para o líquido e não direto para o gasoso. Porque as mudanças de fase, elas não dependem somente da temperatura. Você sabe que se você pegar uma pedra de gelo e aquecer, ela derrete e vira líquido. Agora, não só a temperatura é importante nesses processos, mas também a pressão.
a pressão do local, a pressão ambiente, da onde a transformação ocorre, influencia. E nós estamos aqui na pressão atmosférica, mais comumente, né, a nível do mar. Então, nessas condições de pressão, o sólido ele passa para o líquido. Isso, estou falando de exemplos cotidianos, você entendeu? Então, se você fosse para algum local com uma pressão diferente, sei lá, imagina um planeta com condições de temperatura e pressão bem diferentes do nosso. Talvez nesse outro planeta sempre passe do sólido direto para o gasoso. O que eu quero dizer é isso. É possível passar do sólido para o líquido e do sólido para o gasoso. Mas no nosso dia a dia, a gente vê mais sólido líquido pelo fato da pressão atmosférica em que nós nos encontramos. Então, quando você altera as condições de pressão, você pode mudar essas situações, que também eu vou deixar isso para um próximo vídeo. O que nós vamos falar hoje? Dessas mudanças entre essas três fases principais. Bom, deixa eu frisar uma outra mudança, que é do líquido para o gasoso, que é a vaporização. É importante a gente lembrar que a gente pode falar de três tipos de vaporização: a evaporação, ebulição e calefação. Qual é a diferença entre esses três? A evaporação é aquela clássica de quando você lava a roupa e coloca a roupa para estender. A roupa está completamente molhada, cheia de líquido. E depois de um tempo ela fica seca. Por quê? O líquido vaporizou, ele evaporou. E isso é um processo lento. É um processo de líquido para gasoso de uma forma mais lenta. A ebulição, o que é? É o exemplo da água fervendo. Ele é um processo mais forte, ou melhor, mais rápido, certo? E o terceiro processo nós temos a calefação, que é do líquido para o gasoso muito mais rápido. E além dele ser muito mais rápido que os outros dois, ele tem aquele chiado característico, né? Psss. Se você pegar uma superfície, por exemplo, se você pegar um ferro de passar, deixar ele bem quente e jogar uma gotinha de água na parte quente, você vai ver que ela vai evaporar muito rápido, ela vai vaporizar muito rápido e ainda vai ter aquele chiado característico. Psss. Isso é característico da calefação. Então, na vaporização nós temos esses três processos, e o que diferencia principalmente, né, estou enfatizando isso, é a velocidade que essa mudança ocorre, entendeu? Então a evaporação é um pouco mais lenta, a ebulição já é um pouquinho mais rápida e a calefação é mais rápido ainda. Sobre as mudanças de fase, a gente também pode falar de três leis. A primeira lei é bem simples. Toda substância pura tem os seus pontos fixos, ou seja, aquelas temperaturas onde ocorrem as mudanças. Por exemplo, a gente sabe que nas condições normais a água congela a 0 graus e entra em ebulição em 100 graus Celsius, assim como demais outras substâncias que vão aparecer aí na tela para você. Cada substância tem seus pontos fixos, que são esses valores exatos. A segunda lei, ela também é muito importante e ela confunde muita gente. Essa daqui eu diria que é a principal, que ela diz o seguinte: durante uma mudança de fase, a temperatura da substância permanece constante, ou seja, quando estiver ocorrendo transformação, mudança de fase, não tem alteração na temperatura. Se você colocar uma panela cheia de água e acender e botar ela no fogão, se você colocar um termômetro lá, você vai ver que com o passar do tempo a temperatura vai subindo. Quando a temperatura atingir 100 graus Celsius, a água vai começar a ferver. E você pode prestar atenção, o fogo vai continuar mandando calor, a água vai estar tremendo, vai estar agitada, fervendo, mas a temperatura não vai mudar. Uma vez que uma substância atinge a temperatura e ela começa a mudar de fase, toda a energia, ou seja, todo o calor, agora ele não é mais usado para aumentar, elevar a temperatura. Ele vai ser utilizado para realizar esse trabalho. Que trabalho? Mudar de fase. Preste atenção nesse gráfico aí que está aparecendo, que ele é muito importante que você entenda. Quando você estiver olhando para um gráfico desse,
e reparar que existe uma parte onde a temperatura não se altera, onde a temperatura é constante, na parte horizontal aí, você pode ter certeza que esse aí é o ponto onde está ocorrendo mudança de fase. Se a temperatura estiver diminuindo ou aumentando, não tem mudança de fase. Então preste atenção nesse gráfico que você consegue identificar exatamente onde tem mudança de fase, que é na parte onde a temperatura é constante. E para finalizar com a terceira lei, é a lei que diz o seguinte: cada substância precisa de uma quantidade exata para que sofra mudança. Bem simples de você entender também. Você sabe que evaporar álcool é muito mais fácil. O álcool evapora de uma forma simples. Se você molhar o seu braço com álcool e simplesmente assoprar, ele já evapora. Com água não funciona desse jeito. Por quê? Cada substância precisa de uma quantidade diferente de calor. Essa constante, essa quantidade de calor, a gente chama de calor latente. E a unidade dela é a caloria por grama. Cada substância tem um valor de calor latente diferente. E ele vai mudar de acordo com a transformação de fase. Por exemplo, a quantidade de energia, de calor que a água precisa para passar do estado sólido para o líquido é uma. A quantidade que ela precisa para passar do estado líquido para o gasoso já é outra. Então nós teremos o calor latente de fusão e o calor latente de vaporização, ou seja, vai depender das fases que ele está em transição. E é uma quantidade fixa, também está aparecendo aí para você o valor de cada substância. Então o calor latente é essa constante que cada substância tem. A sua unidade é a caloria por grama, porque o tamanho, a massa, o volume do corpo também vão influenciar. É óbvio que um pedaço de gelo pequeno necessita de menos calor do que uma pedra de gelo bem maior. Por isso a massa está envolvida. E assim como a gente teve uma fórmula para o calor sensível, hoje também nós teremos uma fórmula para o calor latente, que é essa que está aparecendo aí para você. Bem mais simples, né? A quantidade de calor é igual a massa vezes o latente. E esse latente, ele pode ser o latente de fusão, o latente de vaporização, vai depender da questão. Então, quando você for resolver a questão, identifique qual é a mudança de fase que está ocorrendo para que você use o valor certo de constante, tá bom? Então, fica ligado aí, galera, nos próximos vídeos. Nos próximos vídeos eu vou falar da importância da pressão nas mudanças de fase, vou falar de outras fases da matéria, então eu sei que vai ser um negócio bem interessante para você, beleza? Não esquece de deixar seu like, seu comentário e vamos detonar a física.